Olá, amados, paz e bem, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2026. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre salvação e a lição de hoje, a lição de número 5, nos traz o tema O Filho que Redime ou O Filho que Resgata. Essa é a ideia de redenção, resgate, comprar de volta, resgatar da escravidão ou de uma situação de grave perigo. Então, o Filho que nos redime, que nos resgata da escravidão do pecado. Lembrando, meus irmãos, você que gosta de ministrar com slides na sua igreja, então seja um assinante do EBDemFoco.com, porque sendo um assinante do EBDemFoco.com, você tem acesso aos slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, prontos para serem usados. E mais, esses slides são editáveis. A maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis, o que lhe obriga a criar outros slides. Aqui você precisa apenas fazer a edição que você desejar para melhor atender a sua necessidade. Você que gosta de ministrar com slides, então seja um assinante do EBDemFoco.com. E sendo um assinante do EBDemFoco.com, você tem acesso a slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. E o conteúdo da assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor. Acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Nós temos também o aplicativo do ebdemfoco.com. Você pode acessar a sua Play Store e procurar por EBD em Foco. Instale o aplicativo do ebdemfoco.com no seu telefone e tenha acesso a todos os slides e subsídios produzidos pelo ebdemfoco.com na palma da sua mão. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, que diz: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O texto está no capítulo 1 do Evangelho de João, mas as palavras aqui é de João o Batista. João Batista, quando Jesus está vindo para ser batizado, Deus usa João Batista para revelar ao povo e a nós que aquele que estava ali não era apenas mais um homem, mas era o escolhido de Deus, como o Cordeiro de Deus, que seria morto, sacrificado, para não apenas cobrir o pecado, mas para remover, para tirar o pecado que condenava as pessoas. E agora, tendo fé nele, nós podemos ser perdoados. O resumo da lição nos diz: o sacrifício único de Jesus como Cordeiro de Deus para nos redimir do pecado e nos reconciliar com o Pai cumpre as profecias, trazendo libertação e perdão definitiva para quem crê. O sacrifício único de Jesus como Cordeiro de Deus. Jesus é o único, de fato, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos reconcilia com o Pai. Ele é o único sacrifício, ele é o único Cordeiro, ele é o único sacrifício, ele é o único capaz de fato, promover a redenção. Porque os cordeiros do antigo sacrifício eram apenas sombra, mas o sacrifício de Jesus, como o verdadeiro Cordeiro de Deus, este sim tem poder de nos redimir, de nos resgatar e de nos reconciliar com o Pai. Isso não é uma invenção nova. Isso é, na verdade, o cumprimento de profecias muito antigas no Velho Testamento. E este ato de Jesus morrer na cruz traz a nós o resgate. Nós estávamos vendidos para o pecado, éramos escravos do pecado, mas agora fomos libertos, fomos perdoados e fomos reconciliados. Nós estávamos numa
Nós estávamos numa condição de escravos do pecado, distanciados e inimigos de Deus, mortos em delitos e pecados, mas agora nós somos resgatados, né? Nós somos redimidos, então fomos resgatados, tirados da condenação, da escravidão. Nós fomos resgatados e por isso libertos, perdoados, né? A nossa dívida foi cancelada e nós somos reconciliados com o Pai. Não apenas somos perdoados, não apenas somos resgatados, nós somos reconciliados. Nós agora temos comunhão com o Pai. Ou, para ficar ainda mais claro, depois de tudo que Jesus fez, mesmo sendo quem nós éramos, mortos em delitos e pecados, pecadores terríveis, nós estávamos na condição de inimigos de Deus. Mesmo depois de tudo isso, agora nós somos filhos. Nós somos resgatados, nós somos libertos, nós somos curados e fomos adotados por Deus como filhos. O texto bíblico da lição fica em Êxodo, capítulo 12, versos de 1 a 7, e também o verso 11, e no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, além do 32 ao 34. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza estará fazendo o estudo sobre o texto. Então vamos para a nossa introdução. Nesta lição, nosso foco é a centralidade de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Centralidade. Na lição nós iremos abordar a centralidade de Jesus. Ele é o único, de fato, o único que pode tirar o pecado do mundo. Ou seja, ele é o único que de fato pode perdoar, que de fato pode resgatar alguém da condenação, da escravidão do pecado. Desde o Antigo Testamento, a imagem do Cordeiro Pascual, em Êxodo 12, já anunciava um livramento divino, simbolizando a libertação da escravidão e a proteção pelo sangue. Jesus é a centralidade, Jesus é a realidade, porque tudo aquilo que nós víamos no Antigo Testamento era apenas uma imagem, era apenas um símbolo, mas a realidade é Jesus. Essa tipologia profética se cumpre gloriosamente em Cristo, cujo sacrifício vicário é a única e suficiente obra para a redenção da humanidade. Isso é muito interessante porque, como nós acabamos de dizer no slide anterior, tudo o que nós vemos no regime sacrificial, ou no sistema sacrificial da antiga aliança, era apenas tipo, era apenas sombra, porque a realidade é Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. O sangue de Jesus derramado na cruz aniquila o pecado e estabelece uma reconciliação definitiva com Deus. O que o pecado exigia? O pecado exigia que alguém pagasse. Alguém tinha que pagar e pagar com o sangue. Mas uma pessoa que estivesse em dívida, uma pessoa que tivesse pecado, não poderia satisfazer essa necessidade. O único que podia era alguém puro. Por isso que Jesus tem o poder, o seu sangue tem o poder de cumprir o que foi estabelecido, essa exigência, porque ele é inocente, é puro e é santo. Ao final, refletiremos sobre o viver como redimidos e reconciliados, desfrutando da plena comunhão com o Pai. Como Jesus era o único, perfeito e santo que podia cumprir as exigências do eterno quanto à questão do pecado, então, quando nós somos redimidos por ele, quando nós somos resgatados por ele e reconciliados, espera-se que nós vivamos uma vida como a dele, de santidade e obediência ao Pai. Primeiro tópico, o Cordeiro da Páscoa, um símbolo da salvação. O contexto do Cordeiro da Páscoa. A primeira vez que a imagem do Cordeiro de Deus aparece de forma clara na Bíblia é em Êxodo 12. É nesse capítulo que Deus institui a Páscoa e o Cordeiro se torna símbolo
de livramento. Nós conhecemos muito bem, tem todas aquela questão das pragas, e o povo de Israel precisa sair às pressas do Egito. Então, nesse momento, é exigido por Deus que o povo mate um cordeiro e passe o sangue nos umbrais da casa. Este sangue era como uma evidência de que aquela casa estava sendo guardada. E quando o anjo da morte visse aquele sangue naqueles umbrais, ele passaria e não mataria o primogênito naquela casa. Por isso que neste dia o cordeiro se tornou símbolo do resgate. O cordeiro se tornou o símbolo da Páscoa. Por quê? Porque ali foi derramado um sangue inocente para livrar alguém. Ali o sangue foi derramado em prol de alguém, para livrar alguém. Então, a primeira vez que a imagem do Cordeiro de Deus aparece de forma clara na Bíblia é em Êxodo 12. É nesse capítulo que Deus institui a Páscoa e o Cordeiro se torna o símbolo de livramento. Mas para entender isso melhor, precisamos lembrar do que estava acontecendo com o povo de Israel, né? Já até falei. O livro de Êxodo mostra que os israelitas estavam sendo oprimidos como escravos no Egito. Êxodo 1 e 12 nos diz: mas quanto mais os afligiu, tanto mais se multiplicava e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, né? Eles estavam oprimidos, escravizados e precisavam sair. Deus está tirando o povo do Egito, mas Faraó está se opondo. E então a última praga é a praga da morte dos primogênitos. E é neste contexto: a morte está vindo para a sua casa, mas aquele que matar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas, estes não sofrerá dano nenhum. Por quê? Porque o cordeiro já morreu no lugar deles. Esse é o ponto. É claro que isso não era a realidade. Isso era apenas a imagem. Hoje, quando a condenação vem, quando a morte vem, quando o pecado vem sobre o cristão, ele não pode mais causar dano, ele não pode mais nos condenar, porque Jesus já morreu em nosso lugar. Era um tempo de sofrimento, dor e humilhação. Eles viviam sem liberdade, forçados a trabalhar duro, sem esperança de mudança. Essa situação de escravidão representa algo muito profundo, a condição do ser humano sem Deus, preso pelo pecado. Essa é, de fato, a condição do ser humano sem Deus, preso pelo pecado. Era esta a imagem que tínhamos de Israel no Egito, presos, escravizados. Deus traz juízo sobre aquele povo. A morte vem sobre os primogênitos de todos ali na terra, mas aqueles que matassem o cordeiro e passassem o sangue nos umbrais das portas, estes estariam livres desta condenação, dessa morte, porque alguém já havia morrido por eles. O apóstolo Paulo explica isso muito bem quando diz: por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim como os israelitas eram escravos no Egito, nós também estávamos presos pelo pecado. Mas foi nesse cenário que Deus apresentou uma saída, o Cordeiro da Páscoa. Aqui você pode perceber que as duas situações, tanto a situação do povo de Israel na saída do Egito, quando foi instituída a Páscoa, quanto a nossa condição é condição de alguém que está para morrer e só é salvo porque alguém morre em seu lugar. A instituição da Páscoa. Depois de 400 anos de escravidão no Egito, Deus começou a libertar o povo de Israel. Ele escolheu Moisés para liderar esta missão. Mas a saída não foi fácil, pois o faraó não queria deixar os israelitas partirem. Então,
Deus enviou várias pragas para confrontar o coração endurecido do rei, o coração endurecido do faraó. O faraó está disposto a escravizar e a matar os israelitas, mas Deus está disposto a salvar o seu povo, oferecendo-lhes alguém para morrer em seu lugar. Enquanto isso, os israelitas ainda moravam no Egito, e para não serem atingidos pelas pragas, eles precisavam obedecer à direção de Deus. A última praga seria a mais difícil, a morte de todos os filhos primogênitos do Egito. Até mesmo o filho do faraó não estava livre. Olha só, a iminência de morte. Essa é a situação em que é instituída a Páscoa, uma iminência de morte. O anjo da morte passaria por todo o Egito e mataria todos os primogênitos. Era um decreto divino que a morte chegaria por causa da rebelião dos egípcios. A morte chegaria para todas as famílias que estavam no Egito. Mas Deus tinha uma solução para preservar o seu povo. Para proteger os israelitas e estabelecer um memorial por tão grande livramento, Deus instituiu a Páscoa. Ele deu orientações bem específicas. Cada família deveria escolher um cordeiro de 1 ano, sem defeito, matar o animal ao entardecer e passar o sangue dele nas ombreiras das portas. A morte é iminente. A morte está chegando. Deus está trazendo juízo de morte a todas as casas do Egito. É a recompensa pela maldade e pelos pecados dos egípcios. Mas Deus provê para aqueles que estão ali no meio uma salvação. A salvação está naquele que morre no lugar de quem está naquela casa. Além disso, todos deveriam comer a carne do cordeiro, vestidos e prontos para sair do Egito. Naquela noite, o anjo da morte passou pelo Egito. As casas que tinham o sangue do cordeiro no local indicado por Deus foram poupadas. Ninguém morreu ali. Eles mataram o cordeiro. O cordeiro morreu no lugar do seu primogênito. Ali não tinha mais espaço para a morte, porque aquele que era para morrer havia sido substituído por outro que havia morrido em seu lugar. Olha só como é bonito essa imagem. Nós estamos vendo alguém morrendo no lugar dos israelitas. A morte está passando, o juízo está chegando e mortandade vai acontecer dentro do Egito. Mas Deus providenciou a salvação para o seu povo, não simplesmente preservando eles, mas colocando alguém para morrer no lugar deles. Era necessário fazer aquele sacrifício. Era necessário que alguém morresse ali para cumprir a justiça de Deus. Mas, no caso dos israelitas, o sangue derramado não foi de um israelita. A carne rasgada não foi de um israelita, mas de um cordeiro que simbolizava que Cristo morreria e teria a sua carne rasgada em nosso lugar. Mas nas casas egípcias, onde não havia sangue, os primogênitos morreram. Êxodo 12:29 diz: aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Não apenas egípcios, mas todos os primogênitos eram alvos do juízo de Deus, porque todos eram responsáveis por pecar contra Deus. Mas o povo de Israel foi instruídos a matar um cordeiro e usar o sangue para passar nos umbrais das suas portas. E isso mostrava que alguém havia morrido no lugar deles. Esse livramento marcou a história de Israel. O povo saiu do Egito e celebrou aquele dia como a primeira Páscoa, A ideia de Páscoa é passar por cima. Vendo o sangue nos umbrais da porta, o anjo
que trazia morte passou, porque ele identificava que ali alguém já havia morrido por aquela família. Então não havia necessidade de morrer mais ninguém. E é isso que acontece. Nós estamos mortos, nós estávamos, né? Tem que colocar isso de forma clara, porque agora nós somos redimidos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Jesus morreu. E nós, crendo em Jesus Cristo, entregando a nossa vida a Ele, não há morte mais para nós. E a morte física, como diz Paulo, não é mais uma questão de medo, porque viver é Cristo e morrer é lucro, porque Jesus já morreu em nosso lugar. O cordeiro sem defeito, cujo sangue foi colocado nas ombreiras e na verga da porta, trouxe vida e proteção. Essa é a Páscoa, um lembrete de que o sangue do cordeiro trouxe libertação. Essa é a imagem da redenção. O inocente morre no lugar do culpado. Todos, inclusive os israelitas ali, eram culpados de rebeldia, de rebelião contra Deus, de idolatria. Mas alguém morre no seu lugar. A tipologia do cordeiro pascual, ou pascal. Hoje esse cordeiro é uma tipologia profética de Cristo Jesus. Aqui temos duas imagens vívidas e simbólicas que remontam ao sacrifício de Jesus. O cordeiro pascal, como um sacrifício substitutivo no lugar dos primogênitos, que simbolizava nosso Senhor como aquele que foi sacrificado por nós, e o sangue nos umbrais das portas, que salvou as famílias israelitas, simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para nos livrar do poder do pecado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, né? Já falei exaustivamente sobre essa questão de que ali o cordeiro sendo imolado e o sangue derramado e passado nos umbrais das portas era uma imagem que apontava para o momento de Cristo na cruz do Calvário. Nós, numa condição de morte, mas Deus Pai nos dá Jesus Cristo como o cordeiro que tem o seu sangue derramado e morre em nosso lugar. Ele não tinha culpa, ele não tinha pecado, nós tínhamos. Nós temos, mas ele morre em nosso lugar. Assim, esse acontecimento no Antigo Testamento aponta de maneira gloriosa para o que o Senhor Jesus faria de uma vez por todas, né? Ali, nesse momento da saída do povo do Egito, se institui a Páscoa. A partir daquele momento, todo ano teria a Páscoa e todo ano o cordeiro morreria. Mas no Calvário é diferente. No Calvário, o cordeiro morre uma única vez para sempre. Ele não precisa mais morrer, porque a morte de Jesus na cruz não é sombra, é realidade. A Páscoa, o cordeiro morria todo ano porque era apenas uma imagem que apontava para a realidade que era Cristo. Uma vez que Cristo é a realidade, o seu sacrifício é único e absolutamente, eternamente suficiente. Sua obra vicária é o cumprimento único e suficiente de tudo que começou em Êxodo 12. A obra de Jesus é suficiente e única. Única no sentido que não há outro, porque ninguém pode fazer o que Jesus fez. Não há outra no sentido de que não necessita de outra morte. Então, é única e é única. E suficiente, porque alcança aquilo que era proposto pelo Pai. Segundo tópico, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus. É bem verdade que em Êxodo 12 o sacrifício do Cordeiro Pascal não era para tirar o pecado. Contudo, tinha a ver com a luta entre a vida e a morte, conforme estudamos acima, né? Como já falei. A morte ali do cordeiro era substituto, era uma imagem de substituição. A morte dos cordeiros em todo o sistema sacrificial judaico nunca teve por objetivo
retirar o pecado, até porque não era capaz. A morte de um animal não tinha poder para remover o pecado. Ali era apenas uma imagem, uma sombra, como diz Paulo, da realidade que era Cristo. Agora, o sangue de Jesus tem poder para remover o pecado. Contudo, tinha a ver com a luta entre a vida e a morte, conforme estudamos acima, né? A morte está chegando, a condição do ser humano é de morte, porque morto em delitos e pecados, e por essa razão o futuro dele é de destruição, mas, assim como naquele dia o Cordeiro morreu no lugar das famílias de Israel, o nosso Cordeiro, Jesus, morreu em nosso lugar. Mais tarde, no sistema de sacrifício do Antigo Testamento, o Cordeiro recebe essa conotação de expiação do pecado. Em Isaías 53, de maneira profética, é apresentada a imagem de um cordeiro que sofre e é levado ao matadouro, né? Mas continua sendo apenas uma imagem. O cordeiro, em momento algum, o cordeiro do sacrifício pascual, no antigo sistema sacrificial de Israel, em momento algum, jamais foi morto como sendo aquele que retirava o pecado do mundo. Ele era apenas uma imagem. E em Isaías 53 o que nós temos é mais uma descrição profética e poética, aonde é usado a figura do cordeiro, mas a referência ali é sem dúvida Cristo. Essas imagens do cordeiro pascal, que marcam o livramento de um povo, do cordeiro que expia o pecado no sistema de sacrifício do Antigo Testamento, e principalmente do cordeiro em Isaías 53, na profecia do servo sofredor, que morre no lugar de outro, são evocadas por João Batista quando ele proclama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa imagem de João Batista evoca nosso Senhor como o Cordeiro do sacrifício perfeito, completo e suficiente para pagar de uma vez por todas o pecado de todo o mundo. Eis aí o real, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que de fato tira o pecado do mundo. Ou seja, esse de fato é o Cordeiro de Deus, o único e final, não terá outro, e esse é o original. E ele de fato muda a realidade da pessoa que está escravizado. Esse de fato tem o poder para mudar a nossa história. Aniquila o pecado. Na carta aos Hebreus 9:26 lemos: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, né? De uma vez por todas. Esse versículo evoca uma verdade afirmada em toda a carta aos Hebreus, bem como a expressão usada por João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia apenas um propósito no ministério de Jesus: aniquilar o pecado, vencer o pecado, ser o Cordeiro de Deus. Como visto na segunda lição, o ser humano não sabe o que fazer com o problema do pecado e com toda a sua culpa e vergonha, mas nosso Senhor providenciou o sacrifício perfeito que, diferentemente dos sacrifícios do Antigo Testamento, soluciona o problema do pecado. Remove de fato toda a culpa e vergonha do coração do ser humano pecador, né? Já falamos sobre isso. O ser humano está numa condição de morte deplorável, escravo, não tem como se libertar, não tem como se dar vida, mas durante muito tempo o Cordeiro morreu como uma imagem de que um dia alguém de fato poderia de fato solucionar esta situação, esse problema, removendo o pecado, removendo, mudando, fazendo a pessoa nascer de novo. O poder do sangue de Jesus. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote oferecia todos os anos sacrifícios com sangue de animais, como nós vemos em Hebreus 9:25, parte B. Como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio, com sangue de animais. Mas Jesus fez diferente. Ele entregou a si mesmo e ofereceu o seu próprio sangue por nós quando morreu na cruz do Calvário. O sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava para oferecer sacrifício a Deus pelo povo. Só que ele não levava o seu próprio sangue.
Ele era apenas um agente desse ritual. Ele não era o cordeiro. Ele ia lá fazer a cerimônia com o sangue de outro. Mas Jesus não. Jesus faz tudo isso com a própria carne, com o próprio sangue. O sangue de Jesus tem um significado muito forte para a nossa fé. Tanto que na ceia do Senhor, uma das ordenanças da igreja, o cálice representa o sangue de Cristo. 1 Coríntios 11:25 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Quando participamos da ceia, estamos lembrando que foi o sangue de Jesus que nos trouxe vida. Quando nós participamos da ceia, isso é importante, nós estamos lembrando que nós não precisamos matar um cordeiro, que nós não precisamos celebrar uma Páscoa, que nós, ao celebrarmos a Santa Ceia, nós estamos lembrando que Jesus já morreu em nosso lugar. Por isso, nunca devemos esquecer que o sangue de Cristo significa: foi pelo sangue que fomos libertos, pelo sangue fomos salvos, pelo sangue fomos comprados, perdoados e purificados. O sangue de Jesus é precioso e poderoso. E só um destaque, já que nós tocamos aqui no assunto da Santa Ceia: é lamentável que muitos cristãos simplesmente não participam da Santa Ceia, seja por negligências ou por estarem em pecado. Mas é lamentável que a igreja tenha apenas 2 ordenanças cerimoniais, batismo e Santa Ceia, e as pessoas negligenciam. Eu penso, honestamente, que uma pessoa que negligencia a Santa Ceia é uma pessoa que não entendeu o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele é a prova do amor de Deus por nós e garante o perdão dos nossos pecados de forma definitiva. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, de fato, remove a culpa, remove o pecado. Terceiro tópico: redenção e reconciliação por meio da obra salvífica de Cristo. Redenção. A palavra de Deus nos mostra a linda imagem da redenção. A obra de Cristo na cruz transforma a vida do pecador. Eu destaquei aqui a linda imagem da redenção. A imagem da redenção é Cristo na cruz. E alguém pode dizer assim: não é uma imagem tão bela, né? É uma imagem de morte, é uma imagem de crueldade. Ele foi crucificado. A beleza da redenção está em 2 pontos específicos. Primeiro, na obediência do Filho ao Pai. Essa é a primeira linda imagem da redenção. O Filho servindo ao Pai, obedecendo, fazendo a vontade do Pai. E a segunda bela imagem da redenção é a vida transformada. É a vida de uma pessoa transformada. É uma pessoa que era escravo do pecado, escravo do vício, era uma pessoa que estava na pior, mas foi transformado. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoá-lo, para transformá-lo. Esta imagem é linda. A imagem mais bela, sem dúvida, da redenção são essas 2. A obediência irrestrita do Filho ao Pai e a vida transformada daqueles que crê em Jesus. Foi por meio do sangue precioso de Jesus que nós somos resgatados e redimidos. A imagem de alguém sendo resgatado da morte, da escravidão, é algo maravilhoso. Muitas vezes a gente até fala isso, né? Quando nós estamos em um momento de evangelização ou de pregação e alguém decide aceitar Jesus, a gente sempre cobra a igreja que manifeste alguma alegria, porque de fato é uma imagem de beleza. Uma vida foi transformada, uma vida foi resgatada. Alguém que estava escravo, estava sendo levado para a morte, foi agora resgatada. Foi isso que Jesus disse, inclusive, nas parábolas da ovelha, da dracma e do filho pródigo. Sempre que alguém que estava sendo levado para a morte, que estava na condenação, é encontrado, é salvo, merece uma festa, merece expressão de alegria. Nós, muitas vezes, negligenciamos isso na igreja, mas é porque nós não olhamos de fato para a cruz e contemplemos a beleza da obediência do Filho
e da transformação da vida de um pecador. Em outras palavras, através do seu Filho, Deus nos libertou do domínio do diabo e do pecado e ainda restaurou o nosso relacionamento com ele, o que é um negócio muito legal. Porque a nossa condição, nós já falamos muito sobre isso em outras lições e nessa também, mas a nossa condição de pecadores, por natureza, é de inimigos de Deus. Por que de inimigos de Deus? Porque nós não fazemos a vontade de Deus. Estou falando no sentido de uma pessoa que está em pecado, que não conheceu Jesus. Uma pessoa que não conheceu Jesus, ela está na condição de inimigo de Deus, porque ela é contra a vontade de Deus. Ela trabalha contra aquilo que Deus quer. Então, por essa razão, ela é inimiga de Deus. Mas, quando Jesus morre na cruz do Calvário, e essa pessoa é resgatada dessa escravidão, ela não é apenas resgatada, ela é adotada pelo Pai. Deus não apenas nos livra do domínio do pecado, Ele restaura relacionamento, Ele nos adota como filho. Agora nós não apenas fomos tirados das garras do nosso inimigo, nós fomos levados para um relacionamento com o Pai. A salvação tem a ver com um alto preço pago, o sangue de Jesus. Tem até uma frase que os pregadores gostam de dizer, né, que a salvação é pela graça, mas não é de graça. Opa, peraí, nós temos que pagar? Não, nós não. Mas alguém pagou, e pagou um preço altíssimo. Tá? É importante lembrar que a salvação é pela graça, porque nós não pagamos, mas ela não é de graça, porque Jesus pagou. A reconciliação. A palavra de Deus também nos mostra que a obra da salvação realizada por Cristo nos reconciliou com Deus, né? Já inclusive falamos sobre isso. Nós estávamos distanciados, éramos inimigos, fomos resgatados porque também estávamos escravizados, oprimidos, e não apenas somos resgatados, mas nós somos adotados. Nós agora somos filhos, nós agora temos comunhão com Deus. Em outras palavras, em Cristo, Deus estava restaurando o nosso relacionamento com Ele, que havia sido quebrado por causa do pecado. A reconciliação é justamente isso, a volta da comunhão entre Deus e o ser humano. Essa verdade é uma das bases da salvação, né? Uma das bases da salvação e também uma das razões da nossa alegria, porque nós estávamos distanciados, numa condição de inimigos, éramos escravos do pecado e do mundo, mas nós fomos resgatados, nós fomos redimidos e nós fomos reconciliados. Nós não fomos apenas tirados das mãos do inimigo, nós fomos trazidos para a presença do Pai. Por isso, por meio de Jesus, podemos nos aproximar de Deus com confiança, como diz a Bíblia. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Uma vez que nós não somos mais escravos do pecado, que nós não estamos mais distanciados, que não somos mais inimigos, nós podemos chegar à presença de Deus. É por isso que o véu se rasgou. É por isso que não há mais separação. O sentido do véu ali é que havia uma separação. A pessoa não tinha acesso direto a Deus. Hoje, nós temos acesso direto à presença do Pai pela fé. Por isso, Hebreus diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Podemos chegar na presença de Deus. Isso significa que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode buscar a Deus. Inclusive, tem muita gente, eu conheço pessoas que dizem: meu parente vai ser crente, eu preciso que você ore por ele. E essa pessoa é crente, né? É crente. Só que essa pessoa parece que ela não entende que não existe essa separação. Não existe essa limitação. Se eu sou crente, então eu posso apresentar qualquer pessoa a Deus. Eu posso orar por qualquer pessoa. Mas eu queria que o pastor orasse. Não muda nada, absolutamente nada. Não faz a menor diferença. Se você é crente, salvo em Cristo Jesus, e alguém precisa de uma oração, você pode orar. Sabe por quê?
porque não há mais barreira, não há mais separação. Agora nós podemos adentrar com confiança a presença de Deus. Só conseguimos fazer isso porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava, através de Cristo, quebrando essa barreira e nos dando acesso a Ele novamente. Vivendo como redimidos e reconciliados. Por meio da obra da salvação realizada por Jesus na cruz, fomos redimidos e reconciliados com Deus. Redimidos e reconciliados. Essas duas palavras são importantes. Redimidos, resgatados. Reconciliados, adotados, feitos filhos. A redenção nos libertou do domínio do pecado e do diabo. E éramos escravos, né? Éramos escravos, mas agora somos livres. Colossenses 1:13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A reconciliação restaurou nossa comunhão com o Pai. Antes distante, agora estamos perto. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Essas duas verdades caminham juntas. Fomos comprados por alto preço e recebidos novamente como filho. Já falamos isso algumas vezes nessa lição, e que é para ficar marcado no coração de cada professor e de cada aluno, inclusive o professor, fazendo questão de explorar mais isso na vida dos seus alunos. Nós somos redimidos porque fomos resgatados, e nós somos reconciliados, nós somos adotados como filho. Nós não somos mais escravos, ainda temos o privilégio de estar na presença de Deus. Em Cristo temos acesso direto ao trono de Deus, sem medo, culpa ou condenação. Acheguemos-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós não temos mais nenhuma barreira que nos impede a chegar à presença de Deus. O que antes era barreira, hoje é ponte. A cruz de Jesus abriu o caminho para uma vida nova, longe da escravidão do pecado e perto do coração de Deus. Isso é maravilhoso, e nós precisamos assimilar isso. A nossa condição anterior, que é a condição da maioria das pessoas sem Cristo, é de escravo. É de alguém que está sendo levado para a morte. Escravo e sendo levado para a morte. Essa é a condição. Mas nós fomos adotados por Deus. Primeiro nós somos resgatados, depois adotados, e hoje temos o privilégio de sermos filhos. Agora nada nos impede de viver uma vida com propósito e intimidade com o Pai. Por isso viva cada dia como alguém que foi perdoado, liberto e acolhido, não como quem ainda está preso ao passado de pecado. Esse é um ponto importante, né? A realidade do que vivíamos e o que Deus fez por nós deve nos levar a uma realidade de gratidão, de santidade e obediência ao Pai. Nossa conclusão: o sacrifício de Jesus na cruz, ao derramar seu precioso sangue, aniquilou o pecado, algo que os sacrifícios do Antigo Testamento não podiam fazer de forma definitiva. Essa obra transformadora nos resgatou da escravidão do pecado e do domínio do diabo, restaurando nossa comunhão com o Pai. Assim, como redimidos e reconciliados, somos chamados a viver uma vida de liberdade e intimidade com Deus, sem culpa ou condenação. A cruz de Jesus não é apenas um marco histórico, mas a ponte que nos garante acesso direto ao trono da graça de Deus. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Lembrando que na plataforma ebdinfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.